As relações entre Brasil e China sempre foram conturbadas. Em 1961, quando o presidente brasileiro Jânio Quadros renuncia, o vice-presidente da República, João Goulart, estava na China, a convite de Mao Tse-tung. A direita pró-imperialista aproveita o vácuo para impedir a posse de João Goulart na presidência. O governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, mobiliza e arma o povo gaúcho, monta uma rede nacional de rádios da legalidade, derrota o golpismo e garante a posse de Goulart na presidência. Mas em março de 64, João Goulart é derrubado e uma das primeiras medidas da ditadura foi romper relações com a China Popular. Em 1974, o presidente Ernesto Geisel, da ala nacionalista militar, reata relações com a China Popular, que desde então não param de crescer. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, que é membro dos BRICS. Mas, por ter um presidente anticomunista e anti-China, o Brasil não é capaz de aproveitar todos os benefícios que a relação bilateral poderia proporcionar. Mesmo que a senhora mãe do presidente da República, Bolsonaro, tenha sido vacinada, e com a vacina da China. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação muito grande a todos vocês. Aqui estamos mais uma vez para tratar de um tema bastante decisivo para o gigante sul-americano Brasil e suas relações mundiais. Hoje o nosso programa vai focalizar a relação Brasil-China. Brasil-China. Apesar de todo o discurso de hostilidades gratuitas e sem sentido que Bolsonaro fez contra a China, inclusive atacando a própria vacina, como ele dizia, dizendo que o vírus teria sido inventado na China, que era obra de comunistas. Apesar de tudo isso, cresce a relação entre Brasil e China, que já é o maior parceiro comercial brasileiro, mas ela tem crescido mais na pandemia e, ao contrário do que se imagina, já se pode dizer que há um grau de dependência. Esse é um tema a ser debatido aqui no programa de hoje. O Brasil passou de 1/4 das suas exportações direcionadas à China para 1/3 de todas as exportações brasileiras agora são direcionadas ao gigante asiático. E para nos falar e esclarecer sobre esse tema, nós temos um especialista, professor Elias Jabbour, que é professor de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a quem dou boa noite e agradeço muito pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Boa noite, Beto. Faz muito tempo que nós não nos falamos, eu fiquei super feliz com esse convite, até porque você é um amigo, uma pessoa com quem eu tenho reputo um grande respeito intelectual, político e profissional, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa. Vamos lá. Muito obrigado. O que poderíamos dizer sobre esse processo em que, na pandemia, com uma recessão mundial, né, a economia chinesa cresce no ano passado e cresce também a relação de, alguns chamam de dependência entre Brasil e China, né? A parceria cresce também, e ao mesmo tempo que o Brasil tem uma queda no seu PIB de cerca de 4%. Como explicar isso, professor? Beto, existem algumas coisas que estão acontecendo na economia brasileira que você já sabe muito bem, mas é bom dar destaque aqui. O Brasil tem tido safras recordes, né? Ou seja, o Brasil passou durante a década de 70, 80 e 90 com altíssimo nível de injeção em pesquisa e desenvolvimento para a agricultura. O resultado tem vindo hoje com essas safras recordes anuais. Então, a China, com a demanda crescente, ela é quase que naturalmente ela acaba sendo o escoador para essas safras recordes, como eu coloquei aqui. E o Brasil também ele é um grande produtor de petróleo, né? Ou seja, se você for olhar petróleo, minério de ferro e soja, os três componentes, essas três commodities têm tido uma participação elevada do Brasil na cesta de importações da China. E olha que foi menos 4% o PIB do ano passado, poderia ter sido menos 10% se não fosse o auxílio emergencial e a própria condição da China ser receptora dessas nossas exportações, né? Então, é uma relação de dependência que me preocupa muito, porque eu estudo a China, mas eu sou um patriota brasileiro, né?
Isso me preocupa muito, assim como me preocupa muito a crescente reprimarização da nossa pauta de exportações, que os chineses não têm nada a ver com isso. Isso é parte das escolhas que o Brasil tem feito ao longo das décadas e dos últimos anos, né? Isso me preocupa de fato, né? Nós temos aí uma situação em que a política externa brasileira, que tinha um grau de hostilidade para a China, na verdade, não se revelou efetiva para impedir esse crescimento dessas relações. Mais tarde, vamos discutir que formato poderíamos ter para uma relação soberana entre Brasil e China. Mas, nesse momento, importa pedir a sua explicação sobre a questão geopolítica, a relação Brasil-China e Estados Unidos, por exemplo, que chegaram a vetar que o Brasil tivesse possibilidade de abrir-se à tecnologia chinesa para o 5G de telefonia. Como explicar isso em economia política? Eu ando tão revoltado com essa situação toda que você estava fazendo a pergunta, estava fazendo sinal de negativo, porque o Brasil está perdendo uma chance, Beto, que aparece a cada 50 anos, do Brasil se aproveitar dessas transições entre hegemonias no mundo, né? Nós, enquanto brasileiros, poderíamos tirar máximo proveito dessa relação conflituosa entre China e Estados Unidos. E isso está acontecendo. Não é? Muito pelo contrário, o Trump obrigou o Brasil a importar álcool de milho americano para cá, para o Brasil, para poder satisfazer uma parcela do eleitorado dele nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele colocava sanções comerciais contra o aço brasileiro para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, nós chegamos a o ponto mais baixo do nosso grau de soberania durante o governo Bolsonaro, que eu acredito que talvez seja o governo mais entreguista da história da América Latina. Não sei se você conhece a história mais do que eu da América Latina, mas acho que não tem tido nada igual na história da América Latina como o Bolsonaro. E o Brasil está perdendo uma oportunidade histórica, né, com dessa disputa hegemônica entre China e Estados Unidos. Agora, a questão do 5G é muito engraçada, porque os americanos fizeram toda essa ameaça por vias diplomáticas ao Brasil. O Brasil, em princípio, estava ok, você tem razão, o Bolsonaro acha isso também. Agora, a grande questão é que a China deixou o tempo passar, ou seja, ela tem um tempo dela para lidar com certas contradições, e esperou o momento certo, ou seja, o Brasil estava precisando loucamente de vacina, e as condições que os chineses colocaram, tudo bem, vamos enviar vacina e tal, dentro do nosso tempo. Agora, nós queremos ter queremos regras de mercado para o leilão do 5G. A gente não quer participar não queremos participar porque somos chineses, e sim porque nós acreditamos que as economias de mercado devem ser de mercado de fato, né? E não somente uma retórica vazia e tal. E vocês podem ajudar muito isso, né? Olha quem diz isso, ou seja, o país que tem menos mercado no mundo que a China, né? Pedindo para o Brasil abrir regras de mercado para o leilão do 5G, né? Ou seja, essas ironias que o Brasil, com um país não soberano como o Brasil, tem que engolir porque não tem estratégia nacional, não tem projeto, é submissão, é religião como pauta de política externa, enfim. Essa coisa toda que envolve a tragédia brasileira atual, né? Bolsonaro teve que engolir muitos sapos, porque o Brasil precisa desesperadamente da vacina e ele até tem que mudar a sua política pela nova relação com o Congresso. A própria senhora mãe do presidente, capacidade econômica para se apresentar com outras possibilidades de relações, inclusive na área de produtos eletroeletrônicos, produtos sofisticados. A vacina já é um produto sofisticado, o que é uma conquista da Revolução Chinesa liderada por Mao Tse-tung nos dias de hoje, não é assim? Não é somente isso, né, Beto? Porque a China, por exemplo, se eu fosse presidente do Brasil, se né, vamos trabalhar com DVC, que não é muita prática, nossa prática, né? Cara, eu olharia para a China e faria o que os argentinos estão fazendo com a China, o que os iranianos fizeram com a China. Não sei se acho que você é um dos jornalistas formados que eu conheço, e o Irã colocou o pau na mesa na negociação com a China, ou seja, o Irã passando por fragilidades estruturais por conta das sanções dos Estados Unidos, Uhum. e fizeram um negócio aí que, para mim, é um paradigma nas relações internacionais. Colocamos aqui que existe uma brecha aí que o Brasil poderia aproveitar dessas tensões entre China e Estados Unidos, poder fazer barganha, assim como o Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos, que tirou a CSN negociou a CSN. O próprio JK, por exemplo, ele traz as empresas automobilísticas a comprarem no mercado nacional, ou seja, ele se aproveita dessas contradições
entre União Soviética e Estados Unidos, e hoje aparece uma oportunidade semelhante. O Irã sabe disso, por exemplo, e jogou a Índia contra a China, ou seja, o Irã conseguiu arrancar da China um acordo de 10 a 15 anos de fornecimento de petróleo em troca de um processo de industrialização do Irã via capacidades produtivas chinesas, a construção do metrô de Teherã e também a unificação do mercado interno iraniano a partir de ferrovias de alta velocidade chinesas com transferência de tecnologia. A mesma coisa a Argentina está conseguindo arrancar da China, está tendo relações soberanas com a China. É um ponto que a gente pode tocar mais adiante, mas a Argentina está tirando um grande acordo com os chineses, diretamente relacionado às infraestruturas, não é? Assim como países da África também estão fazendo negociações com a China de forma soberana. A Etiópia não quer ser uma mera fornecedora de produto primário para a China e está solicitando à China a introdução a transferência de tecnologia e de capacidade produtiva para a Etiópia. Dando um exemplo aqui, um exemplo que muito claro, ou seja, a Etiópia está exigindo da China muito mais do que importar, comprar seus produtos primários, né? E os casos aí vão aflorando no mundo em que a China acaba se tornando uma alternativa, vamos dizer assim, qualitativamente mais interessante que os Estados Unidos, porque os americanos não têm nada mais a oferecer para o mundo, né? O que eles têm a oferecer para o mundo, vamos dizer assim, nível de investimento produtivo, investimento em infraestruturas e em portos, ferrovias, e que é disso que o mundo precisa hoje, né? E o Brasil em particular, né? Muito bem, muito bem. Nós vamos fazer uma pausa aqui em Latitude Brasil, que está discutindo hoje com o professor Elias Jabbour, professor de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as relações entre Brasil e China, que produzem uma certa fricção aí internacional e tem um potencial a ser explorado muito bem pelo desenvolvimentismo brasileiro. Já já a gente volta em Latitude Brasil. Nosso tema aqui em Latitude Brasil hoje, com o professor Elias Jabbour, é sobre as relações entre Brasil e China, que tem muito, muito, muito mistério a decifrar e muito potencial a ser explorado pelo lado brasileiro. Professor, qual deveria ser a atitude de um governo soberano brasileiro para produzir uma relação que não seja ampliar uma dependência, que o Brasil seja apenas fornecedor de matérias-primas para a China e, ao invés disso, também pudesse ter uma relação mais horizontal, mais competitiva, mais cooperativa com a China? Qual é a nossa proposta? Qual deveria ser a proposta brasileira? Eu acho que a proposta brasileira deveria partir do princípio que se trata dos dois maiores países em desenvolvimento do mundo, que é Brasil e China, e que são países que têm, como o Gilberto Freire já havia falado no livro dele, China Tropical, assim, tem raízes semelhantes, tem muitas coisas, tem muito mais em comum do que nós imaginamos, né? Tanto o Brasil quanto a China, e que são duas potências que jogariam um peso imenso na manutenção da paz mundial e na formação de um mundo multipolar. Não é? Acho que esse seria um pressuposto fundamental das relações entre dois grandes países e de dois projetos nacionais complementares. Do ponto de vista propriamente da economia, do grau de cooperação econômica, por exemplo, eu acho que existe uma complementariedade que não é entre agricultura e indústria, como está se colocando hoje, mas entre, por exemplo, a possibilidade da China fazermos algumas trocas que são muito normais em economias que planificam o seu comércio exterior. O 5G, por exemplo, é muito estratégico para os chineses, né? E isso deveria ser objeto, por exemplo, de uma barganha nossa, no bom sentido da palavra, né? Fazendo um grande político em cima disso, do seguinte, olha, vocês entram com 5G aqui, tudo bem, sem nenhum problema, mas nós queremos o nosso 5G, e além disso, nós queremos ferrovias, nós queremos portos, nós queremos ter acesso às suas tecnologias para tênis de alta velocidade, vamos começar aqui com o consórcio Brasil-China para fazer a ligação São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, ou seja, quase que um triângulo de trens de alta velocidade ligando essas cidades,
com tecnologias chinesas, fechando contratos de 10 anos com eles, prevendo transferência de tecnologia. Mesma coisa em relação aos portos, mesma coisa essa questão de aeroportos, ou seja, tudo que os chineses têm a nos oferecer, nesse setor, por exemplo, que hoje eu vejo, Beto, que o Brasil precisa gerar 20 milhões de empregos hoje. A esquerda brasileira tinha que ter uma proposta clara disso daí. E esses empregos vão ser gerados nas obras de infraestrutura. Então, reconstruir, por exemplo, essas empresas que foram destruídas pela Operação Lava Jato é um passo, e elevar a um patamar superior nessas relações com a China, prevendo trocas, vamos dizer assim, entre dois gigantes, por exemplo, de tecnologia de 5G, tecnologia aeroespacial, e colocar isso na roda em cima das nossas necessidades. Ou seja, qual que é hoje a nossa grande necessidade? É ferrovias, é rodovias, aeroportos, portos. Os chineses podem fazer isso. O Brasil é um país petroleiro. A China necessita de petróleo. O Brasil tem uma fábrica de aviões. A China tinha um mercado a ser explorado pelos aviões brasileiros da Embraer, não privatizados, claro, e muito menos com a Petrobras nas mãos dos acionistas estrangeiros. O que poderia modificar e como tirar vantagem dessas complementariedades que são evidentes, mas falta, evidentemente, direção política? Eu vejo o seguinte, os chineses eles estão interessados em petróleo cru, tá? A nós, Beto, não interessa exportar petróleo cru. Interessaria exportar gasolina, derivados e tal, né? Mas poderia se abrir uma exceção nesse caso, ou seja, trocar petróleo por infraestruturas, que é isso que o Irã está fazendo com a China. Uhum. Olha, te dou tanto de petróleo por ano, por cada 5 anos, cada 10 anos. Aliás, a Venezuela fez isso, tem feito isso com os chineses, né? Só que é o seguinte, os termos de troca não vai ser petróleo por dólar na preço internacional. Nós queremos petróleo por obras de infraestrutura, vamos dizer assim, calculado nessas bases tais X, Y, Z. Eu acho que esse seria um grande negócio a se fazer com os chineses. E eles aceitariam pelo seguinte, porque os chineses não têm uma visão, vamos dizer assim, de relação comercial, de puro extrativismo, ou de puro, vamos dizer assim, interesse de curto prazo, né? Os chineses, eles tratam cada país, vamos dizer assim, primeiro não se contrapõe a projetos nacionais, ao contrário dos Estados Unidos. E eles observam, por exemplo, caso brasileiro, amplas possibilidades de cooperação. Eles têm uma visão do Brasil que é muito mais interessante do que a que nós temos alimentado sobre nós mesmos nos últimos anos. Inclusive, a nossa sorte, o Beto, é que os chineses eles observam o Bolsonaro como um agente, ou seja, esse cara está aí, mas daí logo vai embora, vai entrar outro. Ou seja, eles olham o Brasil no longo prazo, né? É diferente da relação deles com a Austrália, por exemplo, que envolve questões geopolíticas no Mar do Sul da China, em que eles têm que aumentar a voz em relação à Austrália. A Austrália é uma Israel ali da Oceania, né? Então a China tem que elevar a voz com relação à Austrália. Agora o Brasil não. O Brasil, eles veem o Bolsonaro, esse cara é uma figura que logo vai embora, vai entrar outro aí, sabe? Os termos de negociação são outros. Essa é a nossa sorte, porque se a China fechar as portas para o comércio com o Brasil, com as importações brasileiras, aí sim a nossa hecatombe será muito maior do que a atual. Agora, dá para explorar muito campo de exploração em termos de estratégia entre Brasil e China. Agora, uma perguntinha que peço uma resposta rápida, que é a última. Claro. O Brasil é membro dos BRICS. E aí existem possibilidades enormes de cooperação que o governo Bolsonaro não tem inteligência, nem vontade, nem decisão de fazer. Mas poderia ser feito, inclusive, aposentando o dólar, como está acontecendo nas relações entre Rússia, Irã e China. China, Irã e Rússia. O Brasil poderia ser incluído nisso, não? Mas aí que tá. Você foi locutor, Beto, privilegiado, e vivendo em Brasília de um golpe de Estado no Brasil, você estava aí dentro. E você narrou aqueles acontecimentos, e o pano de fundo do golpe de 2016 foi o próprio BRIC, né? Isso aí já tá muito claro no Wikileaks, já tem isso aí, é provado, comprovado e tal. Então, o Bolsonaro está lá não para levar esse tipo de coisa adiante, né? Mas mesmo isso, Beto, eu vou falar para você assim, vou falar como brasileiro, tá? Mesmo isso com os chineses deveria também ser negociado. Ó, tudo bem, vamos fazer negócio com a sua moeda, mas olha, não é só isso, tá? A gente quer mais do que isso. Ou seja, é o Brasil se portar enquanto país grande, sabe? Eu falo até de forma emocionada, porque eu sou filho de libaneses e meu pai me ensinou a amar o Brasil da forma que ele passou a amar o Brasil. Então, eu estudo a China, sou simpático ao chinês, sou simpático ao socialismo, só que antes de tudo sou brasileiro.
Então, mesmo para essa questão da moeda, da utilização do yuan nas trocas internacionais com a China, também temos que ver se isso é interessante para nós, né? Ou seja, se for, vamos fazer, se não, mantém como tal, ou seja, tudo tem que ser motivo de negociação, Beto. Sabe, temos que parar com essa mania de achar, vem para cá investir, pelo amor de Deus, não, temos que fazer com os chineses o que eles fizeram com o mundo durante 40 anos, que é arrancar tecnologia, que é roubar tecnologia, que é colocar faca no pescoço de empresa estrangeira. Temos que ter uma relação como dessa com eles também, no bom sentido da palavra, evidente, né? Diplomaticamente isso não existe, né? Mas teve relações vendo o nosso interesse nacional e estratégia nacional. Não é nada demais isso, é obrigação de um país grande, nada mais justo do que ser o que nós o que o nosso tamanho demanda, né? Professor Elias Jabbour, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil, por esses esclarecimentos sobre todos esses emaranhados potenciais que a relação Brasil-China, que são os maiores, é o maior parceiro do Brasil hoje, mas que poderia, inclusive, alcançar muito mais volume e muito mais progresso para o desenvolvimento bilateral. Obrigado, professor. Mestre Beto, obrigado pelo convite, feliz pela sua companhia, por te ver bem e com saúde, e espero voltar em breve. Muito obrigado. Muito obrigado a você, professor Elias Jabbour. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, por Telesur. Até o próximo programa, na semana que vem. Latitude Brasil. Tchau.